Estamos observando o crescimento de um tema, né? Falar das dificuldades que o país está encontrando. Isso porque nós estamos vendo um grande investimento do governo de tempo, força e trabalho na questão do aumento dos impostos. E isso tem uma finalidade, porque se o governo ele não cortar os gastos, como é que ele vai sobreviver? Então ele tem que aumentar, se os gastos permanecem naquele patamar e só aumentando, ele também tem que aumentar os impostos para poder fazer frente àquelas contas. E isso nós já estamos vendo que já está passando de um limite considerável, porque está ampliando muito essa capacidade de imposto. E nós vimos isso claro quando o novo governo conseguiu aprovar a reforma tributária. Deveria ter começado pela reforma administrativa, para cortar gasto. Nós sempre falamos, mas agora eles começaram pela reforma tributária e agora está sendo regulamentada. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, nós vamos apresentar alguns dados aqui para começar essa discussão e efetivamente você vai poder conferir isso aí. Isso está no Google, dá um Google lá e você começa a pesquisar e você vai ter esses números para você, se você quiser confirmar, né? Nós temos aí hoje uma população brasileira em torno de 203 milhões de pessoas, isso são dados do IBGE. Desses 203 mil, 56 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. 39 milhões de pessoas são aposentados e pensionistas do INSS. E 11 milhões aproximadamente são funcionários públicos. Então, dentro dessa matemática e desses números, nós vimos que essas pessoas que dependem do governo, eu até falei aposentados e pensionistas do INSS, mas aí está aposentados e pensionistas, eu acredito que englobe tudo, porque nessa pesquisa que nós falamos, eu não cheguei a conferir exatamente se era só aposentados da Previdência, mas eu acho que não, acho que está incluído tudo. De qualquer maneira, esse número totaliza aí 106 milhões de pessoas. Dos 203, o que vai sobrar? 97 milhões de pessoas. E não é difícil fazer vamos dizer assim, uma ideia a respeito disso, que na prática é que essas 97 pessoas são as pessoas que, além de não receberem nada do governo, são aquelas pessoas que pagam muitos impostos ou pagam impostos para ajudar a pagar essa gama de pessoas que o governo tem de despesa. É certo que existe vários outros tipos de despesa, mas a gente está falando aqui em termos de habitantes para a gente ter uma noção, ou seja, mais de 50% das pessoas depende diretamente do governo. E é por isso que nós estamos vendo várias situações aí, como os próprios aposentados hoje, eles serem importantes dentro da família para poder ajudar nessa questão da manutenção. Mas vamos lá, isso mostra para a gente que existe uma situação que precisa ser ajustada, mas ao longo dos anos não vem sendo ajustada. Nós mesmo falamos que a reforma deveria começar pelaquela reforma que corta gasto e não que aumenta imposto, e nós estamos vendo isso. Isso provoca uma série de efeitos colaterais, principalmente na economia. O dinheiro ele tem perdido o poder aquisitivo, né? Por quê? Porque o governo só aumenta, você tem que fazer um produto, vender um serviço, você tem que embutir o imposto em cima disso, e cada vez o seu dinheiro rende menos, né? Cada vez você compra menos coisas, cada vez você precisa de mais dinheiro para estar fazendo aquela despesa do mês. Temos vários problemas crônicos, várias situações, inclusive depende, aí nós estamos vivendo problemas externos que afetam o Brasil, mas como nós estamos falando aqui de orçamento, basicamente disso, nós temos várias situações que já está precisando ser resolvida e a gente vê que não tem, vamos dizer, um empenho do governo em resolver essas situações. Vamos colocar a situação da Previdência, né? A situação da Previdência ela é clara, né, por conta de desvinculação da Receita da União. O governo tem usado o dinheiro da Previdência e hoje o que é fato é que os trabalhadores da Ativa, aquelas pessoas que ainda estão trabalhando, elas contribuem para pagar a aposentadoria dos aposentados. E isso a gente vê que ainda existe um número suficiente para essa situação, mas a população ela está envelhecendo. Nos próximos anos, né, nós não sabemos eventualmente como nos próximos anos isso vai haver um desequilíbrio, nós vamos ter mais pessoas aposentadas do que efetivamente trabalhando e esse resultado ele não vai fechar. E aí nós estamos vendo que o governo ele tem um monte de pepino, um monte de problema para resolver e a gente sabe que isso é uma questão de tempo para essas contas, essas situações não fechar. Mas o que eu quero, com toda essa reflexão, trazer aqui para a nossa realidade, né? Nós falamos de investimento, nós falamos de
de aplicação de poupança, o que você vai fazer, o que você está pensando em fazer para não ficar única e exclusivamente dependendo do governo, porque se acontecer alguma coisa que você esteja esperando, contribuir a vida inteira para se aposentar e não se aposentou, qual é o plano B? Qual é a outra solução que você está viabilizando para você não ficar aí numa situação difícil, porque o governo ele pode vir a quebrar, e se ele quebrar, como é que isso vai ficar? Ou você acha que o governo não quebra? Deixa aí os seus comentários, deixa aí suas informações, suas dúvidas, né, suas sugestões no nosso comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.